Bom, vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente, como um item 8. Plano de mídia. O plano de mídia, quando a gente tem mídia no nosso orçamento, a gente ele tem um valor. E que valor é esse? Você orçou que você vai fazer X chamadas de rádio de 15 ou de 30 segundos dentro de um horário tal, ou só de manhã, ou distribuído numa rotatividade ao longo do dia de uma rádio, porque isso muda os valores, né? Tem determinados horários dentro da rádio que são mais caros, tem outros que são mais baratos, tem determinados horários que são totalmente acessados pelo público que te interessa. Então, às vezes, interessa que você pague mais caro para ter as chamadas de rádio naquele horário. Então, a gente vai colocar no plano de mídia o que a gente orçou. X chamadas na rádio, durante quanto tempo, na semana de lançamento. 3 anúncios no jornal, 5 anúncios no jornal. Em que caderno do jornal? Em que segmento do jornal? É na página de política? É na página de economia? É na página de cultura? Vai depender do seu projeto, vai depender da sua peça, do seu público-alvo, onde você acessa melhor dentro de um jornal o seu público. E cada página tem valores diferenciados. Então você vai explicar. Se você vai fazer peças de vídeo nas redes sociais, você vai botar quantos vídeos são, em que rede, em todas, só em uma. Então, o plano de mídia serve para isso, para a gente detalhar o que a gente está pensando na distribuição das mídias que a gente tem ao longo da nossa temporada. Pode ser que elas sejam lançadas só no lançamento, usadas só, tudo de uma vez no lançamento. Pode ser que elas sejam distribuídas ao longo da temporada. Joga 60% do seu produto de mídia logo no lançamento e aí guarda umas para manutenção ali no meio da temporada, tá? Outra coisa, esses são os itens básicos e importantes de um projeto. Agora a gente pode ter anexos. Aí vai depender muito do projeto, do espetáculo. Se você tem cartas de referência sobre o trabalho desse artista ou desse produtor ou de quem está entregando o projeto, do responsável pelo projeto. Se você tem cartas institucionais de apoio, pessoas que já te patrocinaram, pessoas com as quais você já trabalhou, teatros onde você já produziu, já fez peça e que falam bem daquela sua peça e que te escreveram uma carta, isso pode compor o seu projeto. Clipping, se é um projeto de um espetáculo que você já fez. Você já fez um projeto, você já fez a sua peça e agora você está fazendo um projeto para viajar, por exemplo. Então, você já tem um clipping, você tem boas críticas, você tem fotos legais em jornal, você coloca como anexo. Currículos, quando é importante, você pode colocar como anexo, se for necessário. E fotos, se você já tem, se você já fez. Às vezes a gente tem, alguns projetos têm desenhos de o figurinista ou o cenógrafo, tem croquis, tem os desenhos que são lindos, que já estão pensando para as personagens, então isso pode compor nos anexos, que são bonitos de ver e que já dão também uma ideia de que o projeto já está iniciado, de que já tem gente envolvida, que já está começando a se concretizar. Se tiver vídeo como esse que eu estou fazendo aqui, você pode fazer um vídeo sobre o seu espetáculo, o autor falar um pouquinho, o diretor falar um pouquinho, você falar, e aí sim, aqui num vídeo você pode falar, pode romantizar um pouco, né? Não precisa ser, claro que ele não vai ser longo, ele tem que ser objetivo, mas aqui você tem um lugar de falar um pouco sobre
a paixão por esse espetáculo, a paixão por esse texto, a paixão por essa personagem, e como isso tudo, como toda essa coisa que é um pouco do lugar um pouco mais subjetivo e romantizado, dialoga com a sociedade, com o espetáculo pronto. Isso é bom, desde que não seja longo, as pessoas também nunca têm muito tempo. Eu acho que basicamente, do ponto de vista dos itens que compõem um projeto, a gente falou de todos eles. Eu espero muito que tenha ficado claro, assim, né? Vídeo não tem essa troca das pessoas poderem perguntar e a gente responder ali na hora, mas eu espero poder ter tirado dúvidas básicas. E agora vou falar um pouquinho de algumas dicas, alguns toques sobre falhas, coisas que a gente deve evitar num projeto, tá bom? Quais são as principais falhas que a gente pode cometer num projeto? É claro que a gente pode cometer inúmeras falhas, mas tem umas que são recorrentes e que realmente chamam a atenção e que podem ser evitadas, né? Então, falta de clareza nos objetivos e nas metas. Quando a gente comete esse tipo de confusão, de dispersão, de falta de clareza mesmo, para quem recebe, a pessoa não consegue confiar que você tem o domínio de todas as etapas do seu produto, da sua produção de ponta a ponta, né? Que você tem de fato, que você conhece e domina tudo que você precisa fazer do começo ao fim para realizar o seu produto. Então, é preciso que os objetivos estejam claros, que as etapas estejam claras, ordenadas. Tem coisa que não pode acontecer antes, eu não posso ensaiar antes do texto estar pronto. Então, é óbvio que nas minhas etapas, o roteiro, o texto, ele vai vir primeiro do que o início dos ensaios. Então, esse tipo de coisa que às vezes pode passar batido, ficam muito claros na hora que a gente está lendo e para um olhar profissional, acostumado a analisar projeto. Outro item, retornos mal definidos. Às vezes, num projeto, é melhor você ter poucos retornos mais definidos e claros e que você realmente pode cumprir e que a pessoa lendo o projeto percebe que você de fato pode cumprir, do que querer vender um projeto com muitos retornos e a gente olha no orçamento, a pessoa que está olhando está vendo que é inviável. Não tem como você cumprir com isso que você está oferecendo de retorno. Tem gente que oferece retornos, fazer o espetáculo para comunidades, não sei o que, só que assim, tem custo. Se esse custo não está no seu orçamento, eu olhando, eu fico, como que você vai fazer? Como é que você vai transportar as pessoas para os lugares onde você quer se apresentar? Como que você vai alimentar essas pessoas? Você vai pagar cachê? Essas pessoas vão fazer de graça? Pode até ser que você faça tudo isso com a ajuda da van da sua comunidade, o seu elenco topou fazer de graça, mas então isso tem que estar no projeto. Você tem que me dizer que você vai dar de retorno apresentação gratuita nas comunidades, com transporte da cooperativa que está entrando como um apoio, parceiro. O elenco aceitou fazer gratuitamente também nessas comunidades, então eu vou entender. Não pode só botar para encher os olhos, entendeu? Outra falha, erros gramaticais. Hoje em dia, com essa coisa do computador, do Word, que já conserta ali um errinho, uma palavra, isso já foi bastante reduzido, mas o computador conserta palavrinha, né? Um acento. Ele não conserta a lógica de raciocínio, a coesão do pensamento quando você expõe. Então, isso é preciso que tenha clareza na hora que eu leio, e os erros gramaticais e disposição de ideia também
esses dois somados, eles atrapalham demais a compreensão do que você está querendo realizar. E isso afasta a pessoa do projeto. Em geral, pessoas meio que desistem. Então é bom você fazer o seu projeto e pedir para alguém, para um amigo que seja bom de escrita, de leitura, para dar uma olhada. Às vezes a gente mesmo sabendo, dominando a gente de tanto ficar olhando e escrevendo aquilo, algumas coisas passam despercebido pelo nosso olhar. Outra coisa, falta de definição de um público-alvo específico. Essa falta de definição para nós, primeiro ela já nos atrapalha na busca de quem a gente apresenta o projeto. Porque tanto o apoiador, quanto o patrocinador, quanto os parceiros, eles têm que estar em alinhamento com o público-alvo. Então, se eu não especifico o público, se eu sou o empresário que vou patrocinar, eu não sei tão bem se a gente está falando do mesmo público. Então, público-alvo tem que estar muito bem definido dentro do seu projeto. E outra coisa, o orçamento mal elaborado, para mais ou para menos. Às vezes, na tentativa de reduzir, de não ficar um orçamento muito caro, para que a gente possa ter acesso a um patrocínio, as pessoas acabam fazendo um orçamento que a gente olha e fala, mas gente, como que a pessoa vai fazer isso, com esse tanto de dinheiro? Não dá para fazer. É de novo aquilo que eu falei agora há pouco dos retornos. Né? Você tem que dizer, então, se você vai fazer um monte de coisa com esse pouco de dinheiro que você está pedindo, você tem que explicar como que você consegue fazer. Então, você vai fazer porque toda a sua equipe aceitou trabalhar com valores abaixo do preço de mercado. Você vai ter que dizer que você já conseguiu apoios de um monte de coisas. Você tem figurino que alguém te cedeu pronto, que vão te emprestar durante uma temporada. Enfim, você vai ter que justificar por que aquele orçamento baixo, com aquele orçamento baixo, você consegue realizar essa peça, esse produto que você está dizendo que vai realizar. A mesma coisa para valores altos demais. Que você olha e fala, peraí, eu agora, nesse momento real, eu estou produzindo, ensaiando um monólogo meu. E eu olho e falo assim, gente, mas um monólogo não pode custar esse valor, né? É um ator só em cena. Tudo bem que você tem uma equipe enorme de profissionais por trás, que tem seus custos de mercado, mas ainda assim não é um musical. Eu não tenho todas aquelas especificidades técnicas, microfone, técnicos, mesa de som, que vão encarecendo um orçamento. Sou eu sozinha, eu não estou com mais 10 pessoas em cena. Então, assim, bom senso. Se eu boto lá, aí fica uma coisa absurda. Ou eu estou superfaturando de propósito um orçamento, ou eu não sei fazer um orçamento. Então eu começo a estabelecer para um monólogo, que não é um musical, qual é o limite, qual é o teto de orçamentário para fazer bacana e aquele mínimo. Se eu não conseguir o sonho, né, aquele daqui também, não, menos que isso também não dá para fazer. Então, assim, um orçamento mal elaborado, ele depõe muito contra o projeto como um todo, tá? Agora sim, umas dicas gerais, que fazem parte tanto da elaboração do projeto como da produção em si, né? Como um todo, no trabalho de realização de um produto cultural. Primeiro, cuidar da qualidade dos profissionais com os quais você vai trabalhar, com os quais você vai desenvolver a sua peça. É claro que a gente trabalha com quem a gente admira, com quem a gente gosta,
Mas do ponto de vista da produção, por exemplo, às vezes a gente está na produção, a gente está cuidando do trabalho e você tem alguém na produção que são as pessoas que vão estar em contato com os seus apoiadores, com os seus patrocinadores, que vão estar em contato com o público, quando o público chega para te assistir. Então, assim, são pessoas que é preciso que a gente cuide, que sejam pessoas profissionais, né? Que saibam de bom trato nas relações pessoais que estão ali em campo. Pesquisar as empresas e os apoiadores antes, não achar que qualquer empresa é uma patrocinadora em potencial, sem saber se ela patrocina ou não, sem saber que tipo de projeto ela patrocina. Hoje em dia a gente tem todas as ferramentas para fazer uma boa pesquisa, entrar no site de uma empresa, olhar qual é a missão, quais os projetos que ela já tem patrocinado ao longo de uma trajetória, que público que ela alcança, que projetos, que tipo de produto cultural essa empresa se alinha. Às vezes não é o teatro, né? É a literatura ou é a música. Então, para que a gente vai perder tempo, energia? A não ser que você tenha um contato que vai te abrir uma porta e aí vale a pena sim chegar lá e apresentar o projeto, por que não? Apresentar as propostas com antecedência. A gente tem um hábito cultural muito ruim, que é tudo muito no laço, né? Deu vontade de fazer a peça, aí já fez o projeto, aí já quer o patrocínio para daqui a 2 meses, porque aí já pintou uma pauta. Então, assim, quanto mais antecedência a gente trabalha, melhor para nós. Mesmo quando a gente tem tudo pronto, é muito bom, por exemplo, abrem os editais de fomento municipais, estaduais, você já tem o seu projetinho pronto, não precisa aquela correria de fazer, você já está com ele lá e só escrever. É tão bom isso, dá um conforto, sabe? Estar pronto para as oportunidades. Outra coisa, estabelecer um bom relacionamento com os seus fornecedores, com os parceiros, com os funcionários dos locais onde você trabalha, que são lugares e pessoas onde a gente provavelmente vai estar voltando num próximo projeto, numa próxima peça, num próximo espetáculo. Acho que são dicas. Vou ver se eu não esqueci nenhuma outra dica. Acho que é isso. Eu espero que realmente dentro desse espaço, desses novos formatos que a gente pode acessar nesse momento, que eu tenha conseguido aqui clarear alguns pontos relativos à elaboração de projeto, que isso sirva para vocês. Eu acho que principalmente os artistas, nós temos uma tendência a achar tudo muito chato, né? Burocracia, escrever, enquadrar, elaborar, mas depois de um tempo a gente vai ficando orgânico isso, a gente vai de fato aprendendo a fazer. Estamos vivendo um tempo onde estamos em casa, mais tempo em casa, então a gente tem tempo para fazer isso. Então eu espero que as dicas dadas aqui de coração, de fato, sirvam para vocês nos projetos de vocês, que eles sejam muitos, que eles se realizem e que eles façam vocês felizes e todo mundo que tiver acesso a ele, a sociedade, o público também. Obrigada pela presença de cada um, obrigada por acompanhar os vídeos. Um beijo para todo mundo.